Bom, eu falei um pouco na live do Futeboteco hoje mais cedo, não consegui gravar vídeo antes pra cá, geralmente eu consigo gravar antes de entrar lá e eu gosto até de trazer as coisas em primeira mão aqui, meu pensamento em primeira mão aqui pra vocês, porque, pô, aqui é uma comunidade do Santos, o Futeboteco é uma comunidade geral, de todos os times, mas dessa vez não foi possível, eu falei bastante e vai sair um corte já já, de eu comentando a entrevista do Pedro Martins, se você tiver interessado. Eu não vou falar muito sobre isso aqui, porque não só o que eu já falei no Futeboteco, mas porque o Edu também abordou esse tema. Mas a gente precisa falar de dois assuntos muito importantes. Um é o não do Sampaoli, também falei no Futeboteco hoje, mas preciso falar aqui com vocês, não foi abordado por esse canal. E preciso falar agora sobre essa formação do César Sampaio para enfrentar o Atlético Mineiro. Informação bastante interessante, inclusive. Jogo hoje, 9h30 da noite. Tem pós-jogo aqui, você já sabe disso. Bom, vamos começar pelo não do Sampaoli. Quem trouxe a informação em primeira mão? Foi o Lucas Mussetti, é importante dar os devidos créditos, ele que faz um trabalho brilhante há muitos anos como setorista do Santos, não esteve cobrindo o Santos na temporada passada, cobriu o Corinthians e a Seleção Brasileira, voltou esse ano. E ele tem fontes, né, com o staff do Sampaoli. Ele trouxe em primeira mão, por exemplo, que o Sampaoli estava muito afim, estava muito empolgado e torcendo para receber uma ligação do Santos, mas que depois daquele primeiro dia de conversa, que muitos inclusive o próprio De Olho no Peixe deu como encaminhada a negociação e tudo mais, existia uma segunda parte da negociação que era a análise do elenco, então o Sampaoli convoca os seus principais auxiliares para analisar minuciosamente o elenco. O Mussetti trouxe a informação que essa análise foi bastante densa e os caras vararam a noite analisando ponto por ponto para entender qual que era a real situação do clube hoje e se era uma boa ou não o técnico assumir o Santos. E a resposta foi não. O que eu tenho a dizer sobre isso? Gostaria de trazer um pensamento com relação a isso para vocês aqui, mas antes pedir, eu sei que é chato, mas o seu like é muito importante, a sua inscrição no canal é muito importante, você se tornar membro é muito importante pra gente. Cumpra tudo isso, comente aí, é sempre importante que você engaje com os nossos vídeos, hype o vídeo. Por favor, é a única coisa que a gente pede, é absolutamente de graça, membro. Você tem aí benefícios, você paga bem pouquinho por mês, mas todo o resto é de graça. Só te peço isso, por gentileza. Mas, feitos os pedidos, o staff do Sampaoli chega para ele e diz, olha, o elenco do Santos é desequilibrado, o elenco do Santos o Santos não tem possibilidade de fazer contratações agora, o tempo para treinar não vai aparecer, porque até a parada para o Super Mundial é jogo quarta e domingo, a chance de você se queimar é muito grande diante de uma sequência de não vitórias, fazer um trabalho ruim, se queimar com a torcida do Santos, mas se queimar ainda mais no Brasil depois do trabalho que ele fez no Flamengo, né? E ele já se queimou na França recentemente, de onde ele tinha tido uma excelente passagem pelo Olympique de Marselha. Essa foi a explanação que os seus auxiliares deram para o Sampaoli. E que, portanto, estava decidido a negar o convite. A informação subsequente é de que não haveria reunião hoje por conta do jogo, o Santos estaria focado no jogo, mas teria uma reunião amanhã, e que talvez o Santos pudesse tentar convencer o treinador a mudar de ideia, o que pode acontecer, mas hoje é muitíssimo improvável. O Sampaoli tem a convicção de que vai negar o Santos Futebol Clube. Sobre isso, eu até tuitei e falei, a partir dessa decisão eu tenho absoluta certeza que o Santos terá um técnico ruim, porque eu vejo o Santos sendo muito, mas assim, muito, como eu posso explicar? Fácil de ler, muito óbvio nas suas escolhas. Foi atrás do Tite, foi atrás do Dorival, foi atrás do Luiz Castro e aí vai atrás do Sampaoli, era óbvio. Eu falei aqui que o favoritaço para assumir o Santos era o Sampaoli, porque a informação que a gente tinha do próprio Mussetti até aquele momento era que desses técnicos todos, ele era o único que queria assumir o clube. E desses técnicos todos, era óbvio que o Marcelo Teixeira ia escolher Pedro Martins, querendo ou não, um desses caras.
Porque é o famoso escudo, é o técnico que, se o time ficar formal, a culpa recai muito mais sobre a figura do treinador do que sobre a gestão do Marcelo. Então era óbvio que o Santos ia para um nome desses. E agora, sem nenhum desses nomes, porque o Luiz Castro novamente nega o Santos, o Tite nega o Santos, o Dorival nega o Santos e agora o Sampaoli. Vamos lembrar que o Luiz Castro já tinha negado o Santos lá atrás, o Quinteiros negou o Santos lá atrás para ir para o Grêmio. É impressionante a quantidade de nãos que o Marcelo Teixeira e o Santos tomaram esse ano por conta dessa gestão pavorosa do Santos Futebol Clube. E não é só a gestão que rebaixou o clube, mas a gestão atual, que o Sampaoli negocia com o filho do presidente que não tem cargo no clube, que negocia com Bozella, com Bozelinha, que é deputado federal, que esse cara tem procuração de quê para negociar técnico com o Santos? Isso não é informação minha, isso apareceu aí no Twitter. E apareceu pelo Felipe Mendes, que é um cara que eu já tive os meus problemas, hoje eu não tenho mais, a gente resolveu não nos atacar mais, ter uma boa relação. Mas eu também sei que o cara tem informação lá dentro, o cara é amigo de gente lá dentro, o cara é amigo do filho do presidente. Então assim, a gente sabe muito bem que o cara, ele sendo jornalista ou não e tudo mais, a gente sabe que o cara tem informação. O cara trouxe a informação quem vinha negociando com o Santos. Que o Santos tem um CEO que deu uma entrevista ontem do trabalho de 100 dias, nem quero entrar no mérito, mas o cara está fora da negociação com um técnico de nível internacional. E quem negocia com o técnico é o filho do presidente que não tem cargo e um deputado federal aí, que tem procuração lá dentro. Olha, isso é gestão. Isso é gestão séria de um clube. Isso é uma várzea, isso é uma vergonha. Isso é uma várzea completa. Então, aí já começa, né? Você acha que o técnico não presta atenção nisso? Óbvio que presta. Claro que, obviamente, e eu confio na apuração do Musetti, ele falou que a entrevista do Pedro Martins nem pesou tanto, que pesou mais. Embora eu não sei se ele conseguiria obter essa informação. Os caras seriam tão sinceros a esse ponto, mas eu não tenho tanta segurança que a entrevista não atrapalhou, não. Mas me parece que o ponto central foi a montagem do elenco. Elenco esse montado por quem? Pelo cara, tava atirando em todo mundo lá, ontem na coletiva. Pelo cara que fica apontando vários problemas. Problemas esses antigos que a gente sabe, mas não apontou nenhuma solução. Não apontou nenhuma solução. Problemas esses, inclusive, que levaram esse cara até lá. Quem que é o pai do Pedro Martins? Pesquisem. Qual que é a relação do pai do Pedro Martins com o presidente da Federação Paulista? Qual que é a relação do pai do Pedro Martins na política? Qual que é a relação do presidente da Federação Paulista com o Marcelo Teixeira? Então o cara critica a politicagem, sendo que foi ela que levou ele até lá. Não faz sentido, não bate. E é hipócrita. É hipócrita. É hipócrita. E outra, uma garganta enorme, currículo desse tamanho. Desse tamanho. Fez nada por onde passou. Absolutamente nada. Currículo ridículo. Nem barba na cara tem. Mas é isso. O arauto da verdade. E a imprensa inteira... Meu Deus do céu, eu falei o que eu acho da maneira como a imprensa se comportou lá no canal do Futeboteco, porque assim, aqui eu sou mais novo, não quero... Futeboteco eu posso. Não que eu não possa, o Edu não me... Mas assim, aqui eu vou ter um pouquinho mais de educação. Mas eu falei muito bem o que eu penso do comportamento da imprensa no geral, imprensa santista e não santista com relação às declarações do Pedro Martins. Mas beleza, o elenco foi ele que montou e é um elenco hoje que o Sampaoli considera insuficiente para não se queimar, nem para ganhar título, para não se queimar com o torcedor. A maior folha salarial da história do Santos. O Santos teve a sua maior contratação na história, em termos de valores, que é o Rolês, ele trouxe só o Neymar. E o Sampaoli encara esse elenco como insuficiente. Se você vê isso, você vê que assim, tá tudo errado. Então, hoje o Santos é isso. O Santos hoje é um clube que não tem moral nenhuma com técnicos de primeira prateleira. Vem falar de Crespo. Você acha que o Crespo vai topar? Você acha que o Crespo vai topar o Santos depois do não de tanta gente? Óbvio que não. Hoje, assim, para treinar o Santos, ou o César Sampaio, daqui a pouco a gente vai falar do time aqui, mas encaixa 2, 3 vitórias e é efetivado no cargo, daquele típico jeito do futebol brasileiro que a gente conhece, ou vai ser o técnico de uma outra prateleira, com certeza, porque técnicos dessa prateleira não querem o Santos, pela gestão
ridícula do Santos. Quando a gente fala que o Santos precisa se tornar uma SAF, é por essas e outras. O clube não tem credibilidade nenhuma no mercado. Nenhuma. Então é isso, assim. Infelizmente, esse se tornou o Santos Futebol Clube. A gente perde um técnico como o São Paulo e vamos ver se o Santos consegue reverter essa situação. Mas eu acho difícil. Eu acho que o Santos vai acabar indo para uma outra prateleira. E é aí que eu tenho grande medo. Qual prateleira é essa? É a prateleira dos caras que têm um certo currículo, mas estão por baixo? Ou é a prateleira mais corajosa dos caras que não têm tanto currículo assim, mas que apresentaram melhores trabalhos ultimamente? Porque eu separo 4 nomes, tá? 2 dessa primeira prateleira que eu falei e 2 dessa segunda. Nessa primeira prateleira que eu falei de caras que estão muito mal, mas que têm certo currículo, estão Fernando Diniz e Mano Menezes. O Fernando Diniz seria um escárnio, e se contratar o Fernando Diniz eu vou perseguir todo mundo. Que aí é você colocar o Santos não só para brigar para o rebaixamento, mas você coloca o Santos como talvez o principal candidato à queda. O Fernando Diniz com o Fluminense e com o Cruzeiro ano passado teve um aproveitamento inferior ao do lanterna do Campeonato Brasileiro, Atlético de Goiás, somados os 2 clubes. Aproveitamento de lanterna nas 2 equipes, um aproveitamento horroroso. Horroroso. Não tem condição de ser treinador de futebol. Um cara abraçado com as próprias convicções burras. Não tem condição. E passou pelo Santos, a gente viu o que aconteceu. O Mano Menezes seria aquele típico desespero de gente, fudeu, precisamos pelo menos fazer um campeonato de 45 pontos, vamos num outro técnico pragmático aí, fraco, que tem problema com o elenco, teve problema com o Thiago Silva lá, no Fluminense. Problema com o Yuri Alberto no Corinthians. Quem me garante? O Sampaoli tem medo de ter... A galera tem medo de ter problema com o Neymar, mas o Mano Menezes que tem problema onde passa, tá tudo bem. Nem sei se o Santos vai procurar, mas tô tentando aqui. E na lógica, os pesos pesados que estão aí, tem o Filipão, acho pouco provável. Entre esses 2 aí eu prefiro, mas acho pouco provável. O cara mais velho e tudo mais. Vão desenterrar o Lucha? Duvido. Também jamais faria isso. Então assim, quem que sobra dessa prateleira de técnicos com certo currículo, mas que estão embaixo? Acho que são esses 2 nomes. Diniz e Mano Menezes. E se eu pudesse apostar hoje, eu diria que seriam desses nomes. Pro meu terror. Aí tem outros 2 nomes que estão apresentando algo mais interessante, estão numa outra prateleira porque tem menos currículo. Um deles é o Thiago Carpini, que teve uma passagem ruim pelo São Paulo, porém muito curta, mas vinha de um trabalho muito bom no Água Santa e no Juventude na temporada de 2023. O Santos quase contratou para a temporada de 2024. Ele não topou, não teve culhão ali naquela época para assumir o time, essa é a verdade. E acabou depois indo para o São Paulo, fracassou, mas ele vai para o Vitória e faz um ótimo trabalho no Vitória. Principalmente ano passado. Esse ano, mais ou menos. Vamos ver aí como vai ser o Vitória no Campeonato Brasileiro, mas a gente sabe que o Vitória briga para não cair. O Santos ofereceria em tese mais aspirações para o Carpini. É certeza que ele aceitaria o convite? Não sei. Acho que sim, mas não sei. E o outro nome, e aí dentre esses do futebol brasileiro, é o meu preferido, disparado, chama-se Léo Condé. Disparado. Léo Condé pega o Ceará ano passado lá embaixo, trabalho do Wagner Mancini, trabalho muito ruim do Wagner Mancini, e faz um campeonato de recuperação, sobe o Ceará. Esse ano vence o campeonato cearense em cima do Fortaleza do Vojvoda, tempo muito maior de trabalho, ele vence. Tá muito bem no Campeonato Brasileiro, tem 7 pontos na competição. 7 pontos? Acho que é isso. 2 vitórias em casa contra Grêmio e Vasco, empate fora contra o Red Bull Bragantino. E eu não me lembro o outro resultado do Ceará. Me corrija se eu estiver errado, se não são 7 pontos, se é mais. Mas 7 pontos pelo menos, tenho certeza que o Ceará tem. O time conciso não é um time encantador, de um jogo lindo, mas é um jogo pragmático, mas é um jogo eficiente. E é um técnico muito inteligente. Não só esse trabalho no Ceará, o trabalho ano passado no Vitória. Ele veio de um título de Série B, né? Título de Série B. Aí ele continua no ano seguinte no Vitória, é campeão baiano em cima do Bahia, do Rogério Ceni. Ele é bicampeão estadual. Inclusive enfrentando times superiores, com folhas salariais superiores e com técnicos muito mais condecorados do que ele, do que é o caso do Vojvoda e do Rogério Ceni.
e ele ganha também o estadual. E esse ano faz um trabalho melhor, né? No Vitória ele começa muito mal o Campeonato Brasileiro e acaba sendo demitido. Fora outros trabalhos, finalista de Campeonato Mineiro com a Caldense, roubado na final. Ele conseguiu ficar em 5º lugar naquele campeonato com o Sampaio Corrêa, que hoje está na 3ª divisão, naquela Série B que subiram os 4 grandes, Bahia, Cruzeiro, Vasco e Grêmio. Ele ficou em 5º. Ele foi praticamente o campeão da Série B com o Sampaio Corrêa, porque não dava para competir com esses times em termos de folha salarial. Cruzeiro já era SAF do Ronaldo. O Grêmio muito bem administrado. O Bahia estava no pente para se tornar e já se modernizando. E o Vasco também já era SAF. Ainda era SAF, na verdade, né? Hoje é e não é. Mas não tinha como competir. E ele competiu. Então é um treinador para mim muito promissor, que não vai trazer um jogo que o torcedor do Santos ama, mas vai ser um time competitivo. Ele tem peso suficiente para assumir esse elenco? Poderia ser engolido? Poderia. O jogador olharia para ele de cima para baixo? Poderia olhar. Mas no campo, eu vejo o trabalho do Léo Condé como o melhor desses todos disparados, de todos os técnicos que eu citei aqui. De todos. Mas também a possibilidade do Santos ir para o exterior, fazer uma outra tentativa translocada de um treinador, que eu acho que isso dificilmente vai acontecer porque está em meio de temporada. Enfim, a verdade é que a coisa complicou. Vamos ver quem vai ser o técnico, que a partir dele a gente vai saber quais as diretrizes para o time aí ao longo da temporada, o que o time vai brigar, porque você pode brigar na parte de cima com esse time, mas com um péssimo trabalho você pode brigar contra o rebaixamento. E você pode até cair, dependendo do trabalho. Se trazer alguém absolutamente desqualificado como o Diniz, você pode cair. E eu acho que cai. Se trouxer o Diniz, primeiro que ele não termina o primeiro turno do Santos, mas aí vira aquela bola, troca de teto toda hora e vai pro bombeiro e a briga para não cair até o final. Eu jamais faria isso. Fato é que quem vai treinar o time hoje é o César Sampaio, que escalou o Santos num 4-4-2 num losango. Eu não vejo o Santos jogar num losango no meio de campo. Olha, vai ser difícil. Talvez a passagem do Luxemburgo em 2008, talvez tenha sido a última vez que eu vi o Santos atuar com losango no meio campo. Talvez. Eu não lembro se o Luxemburgo chegou a fazer losango em 2008. Eu lembro que ele fez em 2006, 2007. Isso eu tenho certeza. Mas em 2008, quando ele volta, que chama o Neymar de filé de borboleta e tal, eu lembro que ele jogava com 2 homens na frente, mas eu não lembro exatamente se era um losango. Fato é que o Santos deve jogar com um losango hoje muito interessante. O Santos hoje entra em campo com o Brazão, Léo Godoy, que se mantém depois da partida defensivamente interessante contra o Fluminense. Zé Ivaldo e Gil permanecem e Escobar, que deve ficar mais preso, segundo o Musetti. O Léo Godoy deve apoiar um pouco mais. Você vai ter um primeiro volante com o Schmidt, eu já não gosto, eu teria o Pituca nessa função, mas vai ser um Schmidt um pouco em tese mais protegido, porque vai ter na meia direita o Bom Tempo e na meia esquerda o Barreal, que devem ter uma função de recomposição importante. O Barreal deve dar alguma profundidade do lado esquerdo, ou ele ou o Guilherme, com o Escobar sendo um lateral um pouco mais defensivo, talvez um terceiro zagueiro para uma saída de 3, isso a gente só vai conseguir enxergar na hora do jogo. O Neymar de enganche, jogando de 10, mais solto, e na frente Tiquinho Soares e Guilherme. Não sei se o Guilherme vai jogar aberto ou se vai jogar enfiado junto com o Tiquinho dentro da área, isso a gente também vai ter que esperar. Mas é isso, uma formação diferente, um esquema tático diferente. Graças a Deus, porque eu não aguentava mais aquele 4-3-3, não aguentava mais. O Corinthians deu certo com esse losango. De um jeito um pouco diferente. E aqui opinião minha, se eu fosse montar esse mesmo losango no Santos, que é uma formação que eu gosto, minha escalação seria outra. Eu daria uma volta de confiança pro Léo Godoy, embora eu ache um jogador horroroso, mas eu daria porque o Sherman precisa de um tempo de banco, o Aderlan não tem condição, seria meu titular disparado, mas eu iria de fato com o Brazão, Léo Godoy. Na zaga, eu iria de Gil e Luan Pérez. O Zé Ivaldo,
eu tiraria. Não gostei dos últimos jogos do Zé Ivaldo. Embora contra o Fluminense ele tenha até bem, mas o primeiro tempo dele, algumas saídas equivocadas, algumas faltas equivocadas, bobas. Não sei. Mas tudo bem, pode ser o Zé Ivaldo. Não, aqui não é uma grande questão. Na lateral esquerda, eu teria o Barreal. E eu faria diferente. Eu faria o Léo Godoy jogar mais preso, sem apoiar tanto. E o Barreal, pelo lado esquerdo, ter um maior corredor. Era isso que eu faria. Daria um banquinho pro Escobar, embora ele seja um bom jogador. Eu gosto muito do Escobar. Primeiro volante eu teria o Pituca. Pela meia direita, o Bom Tempo. E pela meia esquerda, para jogar ali no corredor esquerdo, eu tentaria, de repente, uma formação diferente. Tentaria, de repente, para jogar nesse lugar o Tassiano. Fazia muito isso no Bahia, jogando por esse setor. E o Tassiano é um cara que tem comprometimento tático. Então você teria ali um tripé com Pituca, Tassiano e Bom Tempo. Seria o meu tripé, com o Barreal passando bastante pelo lado esquerdo. E quem seria seu meia, Rodolfo? Neymar? Não. Como assim? Meu meia seria o Roleiser. Meu quarteto no meio teria Pituca, Bom Tempo, Tassiano e Roleiser. E o Neymar? O Neymar jogaria na frente, para ter que correr o mínimo possível e ter que se preocupar para a bola chegar dele lá na frente, onde ele resolve. Jogar o mais dentro da área possível. Perto da área ele é perigoso. Não vindo buscar bola na cabeça dos volantes. Deixa isso pro Roleiser, deixa isso pro Barreal, né, jogando mais por dentro, eventualmente pela lateral. Deixa isso pro Bom Tempo, eventualmente pro Tassiano. Né? Deixaria o Neymar mais solto junto, fazendo parceria com o Tiquinho Soares. Por que o Tiquinho? Porque o Neymar sempre soube fazer muito bem jogadas de tabela com pivô. Sempre foi muito bem quando ele atuava ao lado de bons pivôs, como era o André Balada no Santos, o Borges. Quando o Neymar atuava ao lado de caras que não eram tão fortes no pivô, que eram mais facão, ele tinha um outro tipo de jogo, de jogar por dentro. Então eu gostaria muito de ver uma dupla, ele e o Tiquinho lá na frente. Essa seria a minha formação. Seria diferente da formação do César Sampaio. Talvez, enfim, eu seja a solução, né? Me contrata aí para treinador. Se não querer me matar, obviamente. E eu não sei dar treino, que pena. E não vou pagar a CBF Academy, R$50 mil para ter aula com Vinícius Eutrópio e com o Lisca doido. Não dá, né? É jogar dinheiro no lixo. Para a empresa do Gilmar Mendes. Não dá. Mas é isso, o Santos vai a campo com essa formação hoje. Vamos ver o que sai disso. É um jogo dificílimo. O Atlético Mineiro tem 2 pontos na competição. 2 empates em casa. São Paulo, e o último jogo foi contra um time fraco, bicho. Não lembro contra quem agora. Lembrem aí. E teve a derrota pro Grêmio, que o Galo amassou o Grêmio lá na arena, mas acabou perdendo. Jogou muito bem aquele jogo. A gente sabe como que o Rony se comporta, a gente sabe como que o Hulk se comporta. São caras que vão marcar lá na frente, que vão pressionar o Santos o tempo todo. O Atlético Mineiro tem uma saída de bola limpa lá atrás, uma construção de meio muito interessante. É um time bastante superior ao Santos. Para mim é favorito na Vila Belmiro hoje. A vencer o jogo, inclusive. O Cuca é mais técnico que era o Caixinha, que é, obviamente, o César Sampaio. Tá mais tempo com o time, embora seja um novo trabalho também. E o Atlético mordido, que não conseguiu ganhar nenhum jogo. Eu acho bem provável que ganhe o primeiro jogo hoje. E com isso acontecendo, vai bater o desespero no Santos para trazer um treinador. E eu espero que esse desespero não seja inimigo da perfeição. Eu espero. Aliás, muito engraçado, né? Pedro Martins foi contratado numa sexta-feira. O Giovanni Martinelli falou sobre isso no Twitter. Foi contratado numa sexta-feira, no domingo ele contrata o Caixinha. Uma pressa absurda para trazer o português. Agora, na coletiva, pede calma, que o Santos não pode ter pressa com o jogo quarta e domingo do Campeonato Brasileiro. Esse é o CEO do Santos, que não apita porra nenhuma, que os outros negociam técnico pelas costas dele e que vem querer cagar regra na frente de todo mundo sem apontar a menor solução. Eu não sei nem o que ele está fazendo ainda trabalhando no Santos. Que se eu fosse o presidente, eu entrava no meio daquela coletiva, interrompia e mandava ele embora na frente de todo mundo. Quero saber o que você pensa. Comenta aí, a gente vai se falando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.